Olá, gente. Espero que todos estejam bem. Hoje damos início à nossa abordagem sobre ginástica, atletismo e práticas corporais de aventura. Não de uma forma misturada, mas a gente vai tratar primeiro ginástica, depois atletismo, depois práticas corporais de aventura. Antes da gente adentrar especificamente no entendimento sobre o que é ginástica, é interessante que a gente entenda primeiro o que é cultura corporal. A cultura corporal, ela nada mais é do que o objeto de estudo da educação física. Ou seja, tudo que a gente estuda em educação física está ligado à cultura corporal. E a cultura corporal nada mais é do que o acúmulo de conhecimentos sobre as práticas corporais. Quais são essas práticas corporais? Brincadeiras e jogos, esportes, lutas, danças, atividades circenses, práticas corporais de aventura e a ginástica, certo? Como qualquer prática corporal, a ginástica em si, ela tem uma mutabilidade muito grande, porque as práticas corporais, elas estão intimamente ligadas à vivência humana. Se a vivência humana ela constantemente está em mudança, as práticas corporais e como elas são entendidas também vão estar em mudança, certo? Por isso é muito difícil a gente conceituar o que vem a ser ginástica. Mas para que não fique uma ideia solta, a gente precisa de um conceito, pelo menos acadêmico, para a gente se situar e então partir para o conhecimento. O conceito de ginástica diz que ela pode ser entendida como qualquer ação repetitiva ou modalidade, seja competitiva ou não, que tenha como objetivo o aperfeiçoamento físico e mental e ou melhoria da execução de uma habilidade ou capacidade física que pode ser realizada com ou sem aparelhos. Vamos destrinchar esse conceito aqui, certo? Ação repetitiva, ele está ligado à regularidade da prática da ginástica. Pode ser competitiva ou não. Então a gente aí tem duas facetas da prática da ginástica. Tem como objetivo o aperfeiçoamento físico e mental. A gente não pode dissociar essas duas esferas, vamos dizer assim, do homem. Não tem como a gente não tem como a gente aperfeiçoar nosso físico sem também aperfeiçoar nossa mente, nem como aperfeiçoar nossa mente sem aperfeiçoar nosso físico. Eles estão intimamente ligados. E ou melhoria de uma capacidade física que pode ser realizada com ou sem aparelhos. O que seria a capacidade física? Capacidade física nada mais é do que uma habilidade humana que pode ser treinada e melhorada, certo? E essa prática de ginástica, ela traz isso, essa melhoria das capacidades físicas, bem como ela pode ser praticada com ou sem aparelhos. A gente tem aparelhos específicos para a prática de determinadas ginásticas, mas a gente também pode ter outros tipos de ginástica que vão ser praticados sem nenhum tipo de aparelho. Como curiosidades sobre a ginástica, eu trago para vocês o próprio termo ginástica. Ele nasce na Grécia Antiga e é um misto de palavras gregas que, numa tradução bem pobre e bem literal, quer dizer a arte de treinar o corpo nu. Por que isso? Porque na Grécia Antiga a gente tinha um endeusamento do corpo humano. E a maioria dos praticantes da ginástica faziam essa prática nus, despidos. Mas o nu na Grécia Antiga ele não tinha a conotação que a gente tem hoje. A conotação do nu para a gente hoje remete à sexualidade. Para a Grécia Antiga, naquele período, nada mais era do que o endeusamento do corpo humano, o culto ao corpo, beleza? Para entender a ginástica, hoje a gente também precisa entender como a ginástica se ligou à vivência humana. E isso a gente só consegue entender analisando os contextos, eras e períodos históricos da vida humana, da história do homem. Vamos lá, de uma forma bem simples. Na pré-história, a gente tinha a ginástica ligada à sobrevivência. Como assim, professor? Na pré-história, o homem já fazia ginástica, não de uma forma pensada, mas instintiva. Por quê? O homem na pré-história, ele tinha que caçar, ele tinha que coletar materiais, nadar, correr, trepar em árvores, certo? Então, várias atitudes ligadas à sua sobrevivência. Esse conjunto de ações, esse conjunto de atitudes pode ser entendida como a primeira vivência da ginástica, mas não de uma forma sistematizada,
certo? O homem fazia aquilo por necessidade e não por entender que aquilo lhe fazia bem, enfim. No outro período, num período que passa depois da pré-história, a gente tem a antiguidade, com dois expoentes principais, a Grécia e a Roma. Na antiguidade, a ginástica ela era entendida como meio para festividades, jogos, rituais religiosos, na preparação guerreira. Isso de uma maneira geral. Na Grécia Antiga, a gente tem três expoentes da prática da ginástica. Em Atenas, a gente tem, como eu já falei, o ideal de beleza humana. Através da ginástica, a gente tem na Grécia Antiga, especificamente em Atenas, a busca pelo ideal de beleza humana. A gente também tem um culto entre o equilíbrio entre o corpo e a mente através da prática da ginástica e a ginástica em si, ela sendo utilizada como forma de educação, certo? Já em Esparta, a gente tem a ginástica ligada à preparação guerreira, a preparação para os combatentes. E por fim a gente tem os Jogos Olímpicos, que eu acho que o principal expoente das práticas corporais da história, que a gente tem até hoje com as Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos na Grécia, eles tinham um caráter festivo, de jogo, de esporte, de passatempo. Então era um evento muito grandioso em que envolvia a sociedade inteira e não só os esportistas, beleza? Já na Roma Antiga, fechando esse ciclo da antiguidade, a gente vai ter a preparação militar e atividades desportivas ligadas à prática da ginástica, certo? Como atividades desportivas, é importante a gente destacar que essas atividades eram nas arenas com os gladiadores. Era uma cultura meio que perversa. E ligada a essa prática, a gente também pode ter um entendimento sobre a política de pão e circo, que a gente consegue entender um pouco através disso como se dá a política, seja lá atrás, seja agora. Então, quem se sentir interessado, pesquisem sobre política de pão e circo. Na antiguidade, a gente não tinha a ginástica ligada só à Grécia ou à Roma Antiga, a gente tinha os egípcios, a gente tinha até mesmo a Ásia, mas assim, como forma de enriquecimento dessa prática, os principais expoentes foram a Grécia e a Roma. No Egito a gente também vai ter a ginástica, mas a ginástica era mais ligada a rituais religiosos e pequenos jogos. Beleza, pessoal? Nas próximas aulas eu vou estar trazendo outros períodos históricos e melhores entendimentos sobre o contexto da ginástica e a ligação com a vivência humana. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.